aventureiros. Sejam bem-vindos ao Covil do Dragão. Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Felipe Xavier, falo diretamente de Belo Horizonte e eu tô aqui com o Ednei. E Ednei, truco. Fala aí, invasores de Covil. Aqui é Ednei Nascimento, da distante São José de Ubá, Rio de Janeiro. Eu sempre chamei ouros de balãozinho. Vivendo e aprendendo. Muito bem então, pessoal. Nós estamos aqui para mais uma gravação e dessa vez a gente vai estar utilizando um sistema bem diferente. É criação minha, mas tem mais pai envolvido nessa criação aí. A galera que me deu feedback. Eu vou tentar agradecer todo mundo depois. Provavelmente eu vou esquecer alguém, então desde já desculpa. E esse sistema, ele é o Cartas e Aventuras. É uma boa ideia. Mas é claro, o dragão não vai nem sentir falta. Não devemos mexer no tesouro dele. Shhh, não faz barulho. Vermes insolentes, se afastem do meu tesouro. Como quase todo jogo de RPG, todo sistema, ele tem a função de ajudar na resolução de conflitos. Então você tem um narrador que apresenta uma história, um jogador que vai viver essa história do narrador, mas às vezes tem alguns conflitos ali que precisam ser resolvidos, então você tem um sistema. Geralmente, os sistemas de RPG, eles se utilizam de dados. Os dados físicos, como o D6, o D20, como vocês provavelmente já vão estar acostumados com eles. Nesse sistema, a gente utiliza uma outra mídia física para poder resolver esses conflitos, que são as cartas de baralho. Então, em vez de rolar dados, a gente saca cartas justamente para resolver esses conflitos. E é justamente esse sistema que a gente vai estar falando hoje. Espero que vocês gostem e depois você me dá o feedback aí também, Dinei, sobre o que você entendeu, o que você não entendeu. Eu tô fazendo uma olhada no PDF e é bastante interessante, cara. A coisa do baralho dá um ar diferente, né, pro jogo. Fica legal, fica divertido. Então, muito bem, então vamos começar esse negócio. Primeiramente, eu vou falar sobre sistema e cenário. No próprio manual, eu começo bem do basicão explicando o que é o Cartas e Aventuras, tá? Então, quando vocês forem abrir aí o manual, vocês já dedicaram com a ficha de RPG. Então, a primeira coisa que você vai ver é a própria ficha. E a gente vai estar, basicamente, trabalhando com as próprias características das cartas de baralho. Eu me aproveitei dessas características justamente para tentar adaptar qualquer tipo de cenário nesse sistema. Assim como a gente falou em outros sistemas anteriormente, eles são bem adaptáveis. Quando eu geralmente pego um sistema minimalista, por ele ser tão simples, é mais fácil você adaptar ele a diversos cenários. Então, uma das propostas do Cartas e Aventuras é de você pegar qualquer cenário e aplicar nesse sistema. E como que você faz isso? Basicamente, o narrador, ele propõe desafios ao jogador. Eu chamei aqui de desafio justamente qualquer situação onde você precisa resolver um problema. Então eu chamei isso de desafio. Geralmente alguns sistemas vão chamar de testes. Enfim, aqui eu chamei de desafio, justamente para tentar adaptar isso a qualquer cenário. O narrador apresenta esse desafio, né, ao jogador, e o jogador vai tentar resolver através de uma ação. Bem, então se você pode imaginar aí num cenário de terror, onde você tem, sei lá, uma investigação sobre um efeito paranormal, ok? Uhum. Então o narrador apresenta uma cena, vamos supor, o jogador tá ali e acontece um poltergeist. Alguma coisa sai flutuando, e essa coisa que flutua, ela pode ou não ferir o jogador de certa forma. Pode ser um copo que está indo em direção a ele, por exemplo. Isso é uma situação onde o jogador ele é pressionado através de um desafio. Tem um copo indo na sua testa. Então o jogador toma uma ação. Essa ação que o jogador toma, a gente vai resolver ela justamente sacando uma carta. Então o narrador propõe esse desafio ao jogador, o jogador toma uma ação. Essa ação ela vai ser traduzida, o que a gente chama aqui de um atributo, né? Ele vai poder fugir, né? Ele vai tentar ser ágil, ele vai tentar segurar esse copo, pode tentar se esconder, enfim, ele pode tentar, dependendo do cenário, ele pode fazer diversas ações. O narrador vai tentar ajudar
o jogador entender que tipo de atributo que ele está usando. Atributo aqui, nesse sistema, eu resumi ele a 4, justamente para tentar abranger o máximo de cenários possíveis. E esses atributos são bem genéricos. Então, voltando nessa situação, você imagina que esse desafio pode ser vencido de diversas maneiras, né? Mas o jogador pode simplesmente escolher ser ágil e tentar desviar desse copo. Ele saca uma carta. Essa carta que ele sacar vai ser justamente como se ele estivesse rolando um dado. Então, ele poderia estar rolando um D6 de um outro sistema, mas aqui ele está sacando uma carta de um monte. E esse atributo que ele escolhe, né, para se defender, de certa forma, ele vai ser definido no começo da sessão, mas quando ele saca essa carta, ele vai servir como qual foi o peso da ação dele, se a ação dele foi muito boa, se foi muito ruim. E assim o jogo segue. Então o narrador apresenta esses desafios, independente do cenário, o jogador toma suas ações, ele saca essa carta e tenta resolver esse desafio de alguma maneira. Até aqui tudo bem? Até aqui tranquilo. Então, o jogador que vai escolher sempre o atributo que ele vai utilizar? Isso vai depender muito da ação que ele quer tomar. Então, às vezes, eu posso apresentar um desafio mais social. Então, você tem ali um segurança que te para e pergunta o que você está fazendo em determinado setor. Você pode tentar resolver esse problema na base da porrada, você pode tentar resolver esse problema na base do carisma. Você pode tentar enganar, você pode tentar acalmar a pessoa. Dependendo da ação que você quer tomar, é mais o como, tá vendo? Então, como que você vai lidar com esse desafio? A partir de como você me descreveu o que você quer fazer, eu vou tentar te ajudar a traduzir que tipo de atributo tu tá querendo usar para resolver essa ação. Ah, entendi. Então, eu sempre dou o exemplo da porta. Você tem uma porta que tá fechada e você tem um segurança que tá nessa porta. Eu posso apagar o segurança tentando dar uma porrada nele. Eu posso tentar utilizar uma janela que tá ali do lado para tentar entrar furtivamente. Eu posso tentar enganar o guarda. Ou eu posso utilizar da minha inteligência e talvez tentar perceber alguma outra entrada secreta que eu não precise ir no guarda. Então, você, dependendo de como você quer tomar essa ação, dependendo do rumo que você quer tomar, o narrador ele vai te ajudar a explicar qual atributo que você estaria usando. Isso depende muito do cenário. No caso da nossa aventura, nós vamos fazer uma aventura espacial. A primeira parte desse sistema é justamente essa. Você precisa entender qual o seu mundo. Então aqui eu já vou começar a te explicar qual é que é o nosso mundo, tá? Então nós estamos num futuro. Então, numa aventura espacial, no futuro, você imagina que você vai ter lasers, você vai ter nave espacial, aqui no caso a gente vai ter alienígenas. Já ficou interessante. Esse vai ser o nosso contexto. Dentro desse contexto, como eu disse, o Cartas Aventuras, ele se encaixa em praticamente qualquer cenário. E eu peguei os 4 naipes do baralho, e desses 4 naipes, eu associei ele a 4 atributos, ou 4 tipos de ações gerais, que vai tentar se adaptar a esses cenários. Nós temos o naipe de espadas. Ouvinte, se você não conhece de baralho, você pode estar vendo depois aí no PDF qual que é o naipe de espadas. O material explica qual o naipe é cada qual. E ao naipe de espadas eu associei a força, o atributo da força. Ao naipe de copas eu associei o atributo do carisma. Ao naipe de ouros, ou balãozinho para outros, eu associei a inteligência. Isso sim. O naipe de paus eu associei a agilidade. São os 4 tipos de ações gerais que se pode ter nesses cenários. E para encaixar nesse cenário, eu pego alguns personagens, ou o que eu chamo de classes. Vou te dar um exemplo. Quando se joga fantasia medieval, sobretudo nos jogos baseados em D&D, você tem algumas classes que são sempre presentes, né? Então você tem ali o guerreiro, você tem o mago, né? Você tem o bárbaro, ou o ladino, ou até mesmo o bardo. São determinadas classes que hoje em dia são bem difundidas no mundo do RPG. Mas que para esse cenário, você tem o guerreiro medieval, você tem o mago, né, que lança suas magias, que é um cara inteligente. O guerreiro geralmente está ligado à força. O bardo, ou o menestrel, né, que seria aquele que está ligado ao carisma, aquele que ou poderia ser aqui também até um outro tipo de personagem, talvez um clérigo, você pode imaginar, também teria ligado ao carisma. E você tem um ladino, ou ranger, que estaria ligado à agilidade. Essas classes, elas vão depender muito da ambientação. Então, como eu te disse, se fosse numa aventura de terror, eu poderia
criar, por exemplo, que a força, eu poderia criar uma classe específica ali para associar. Poderia dizer que é um detetive. Se eu fosse falar da inteligência, eu poderia dizer que ele tem um médico. No caso da agilidade, podia ser um atleta, e o carisma podia ser um jornalista, por exemplo. Então entende que cada cenário eu vou pegar esses atributos que eu tenho aqui, que é força, carisma, inteligência e agilidade, e vou tentar criar classes que correspondem a esses atributos. Por que isso é importante? Pensando num ambiente, né, numa ambientação, você tem alguns tipos de personagem, né, alguns arquétipos ali, e isso vai servir para realmente adaptar o sistema àquele cenário. Então, se você tem esses personagens, né, você tem essas classes, fica mais fácil para o jogador e para o narrador entender como esse sistema vai funcionar nesse mundo, narrativamente falando, né? Até que tudo bem? Sim, tá tranquilo. Eu achei interessante a parte das classes serem definidas pelo cenário. Aí, como não é nada fixo, torna o sistema muito, muito genérico mesmo. Muito. Para qualquer cenário. Isso é bem legal, isso é bem interessante. Sim. Então, na nossa aventura especificamente, como a gente vai fazer uma aventura espacial, eu defini aqui 4 classes que nós vamos estar utilizando. Então, nesse mundo onde tem naves, alienígenas, viagens espaciais, lasers, né? Então, nós vamos fazer da seguinte forma. O naipe de paus, que é o atributo ligado à agilidade, eu vou colocar que esse camarada, ele vai ser um engenheiro. Engenheiro ou piloto? Eu achei melhor em engenheiro. Entenda que o engenheiro aqui, por que eu tô colocando ele como alguém ágil? É ele que vai pilotar a nave, ele que vai consertar essa nave, ele é o cara que é prático, ele pensa rápido. Entenda que o atributo da agilidade, ele não tá ligado simplesmente à rapidez física, mas à rapidez do raciocínio, à rapidez mesmo, à destreza da mão dele para fazer determinados tipos de ações, ok? Entendi. Então o atributo, ele pode ter mais de um significado, vamos colocar assim. Mais de um significado. E isso é importante ser conversado entre o narrador e o jogador no começo da sessão, explicando como que esse atributo pode ser utilizado na sessão. Até mesmo você vai ter situações em que o sistema não vai conseguir abranger e vai ser um acordo entre jogador e narrador, como isso pode acontecer. E nesse caso o engenheiro abrangeria esses círculos aí. Continuando, o naipe de copas, que é o atributo do carisma, aqui eu vou colocar como linguista. Lembrando que linguista aqui é quem vai ter a maior interação social. Então, imaginando num universo onde você tem línguas diferentes, né, numa aventura espacial, ou você vai ter diversos tipos de meios de pensamento diferentes, culturais. Então o linguista, ele vai ter esse conhecimento de trato social entre esses indivíduos. Não é tanta inteligência aqui, entende? Seria mais como uma diplomacia. Eu coloquei o termo linguista para abranger um universo maior de possibilidades. Mas imagine ele como uma espécie de, realmente, embaixador ou... Entendi. Se fosse no universo de Star Trek, seria um oficial de comunicações, por exemplo. Sim, poderia ser um oficial de comunicações. Isso aqui, inclusive, pode ser mudado, viu? Às vezes o jogador tem uma ideia muito melhor de nome para a classe, mas como vai ser o narrador que está montando a aventura, geralmente é ele que dispõe essas classes para o jogador. Mas isso pode ser também conversado. Poderia colocar como oficial de comunicação em vez de linguista. Sim, é só descritivo mesmo, né? Uhum, sim. No naipe de espadas para essa aventura, que é o atributo da força, aqui não tem muito segredo, vai ser o soldado. E aqui, qualquer tipo de ataque físico, seja com arma, você está usando força, então você imagina aquela pessoa treinada para realmente matar, treinada para defender a tripulação, ele tem força, ele é ágil com armas, ele é bom de luta. Uma dúvida, no caso do atributo força, ela também tá ligada à resistência, à resiliência do personagem? Sim, exatamente. Digamos que numa situação você tá lutando contra um lagarto gigante também é demais, mas você tá lutando contra um lagarto num planeta deserto. Um reptiliano, aquela cena maravilhosa do Capitão Kirk. E você vê que o lagarto pega o seu pescoço, né? O reptiliano ali tá te apertando, ou vocês estão disputando ali pra ver quem que vai conseguir utilizar a arma, né? Quem vai conseguir tirar a arma de quem. Então seria o atributo da força, né? Ou se você tá segurando um desabamento ali no braço, uma coisa assim, algo que você precisa resistir, a gente estaria utilizando esse atributo. Entendi, bem interessante. E por último, o naipe de ouros, que é o atributo da inteligência. Neste caso, eu vou colocar a classe do médico. E vou explicar por quê. Nesse sistema, o atributo da inteligência, ele não está ligado só ao seu raciocínio, mas aos seus conhecimentos sobre
quase todos os assuntos, dependendo do cenário. Como é um cenário futurista, né, viagem espacial, eu coloquei na pessoa do médico, aquele cara que estudou anos da vida dele para aprender a salvar vidas, mas ele também tem outros tipos de conhecimento, ele pode conhecer sobre quase tudo nesse universo, ou justamente por ele ter sido estudado. Isso nesse cenário. Mas você poderia, num cenário cyberpunk, aqui poderia ser um hacker, num cenário medieval que poderia ser um mago. Então, essa classe ela vai abranger uma série de indivíduos que tem ali um conhecimento intelectual muito bom, mas também justamente nesta classe, que é ligada à inteligência, é a pessoa que vai conseguir recuperar seus pontos de vitalidade nesse sistema. Então, especificamente, eu geralmente coloco o mago, que é o cara que vai conseguir curar suas feridas na aventura medieval, o médico na aventura espacial ou de terror, que é o cara que vai fazer seus curativos. No cyberpunk, é o hacker que vai consertar ali seu sistema, né, reparar ali alguns equipamentos que você acabou perdendo, até mesmo o primeiro socorro de certa forma. Essa classe, ela tem essa especialidade nesse sentido. Então eu coloquei médico justamente porque, além dos seus conhecimentos, ele também vai curar vocês. Ah, interessante. E perceba o seguinte, com base nisso, você pode realmente pegar qualquer cenário, adaptar esse cenário nesse sistema, e o primeiro passo é justamente, nesses atributos, qual seria a classe que mais representaria? Eu pego essa classe, coloco ali, e a gente já consegue enxergar um pouco melhor esse nosso mundo e como que esse mundo vai ser jogado através desse sistema, tá? Pode ser, aí fica aberto para vocês jogadores, né, ouvintes e narradores depois, como vocês vão estar adaptando isso ao cenário de vocês. Sei lá, você consegue imaginar um outro cenário que poderia utilizar isso daqui? Na verdade, eu tô pensando num cenário onde não dá pra usar. Ficou genérico, mas genérico de um jeito bom, né, pra RPG. Porque é tudo mais uma questão de nomenclatura do que de regra mesmo. Então ficou bem legal, ficou bem fácil. Beleza, ótimo, perfeito, é isso aí. Bom, passando pra frente. Definidas esse nosso cenário e as classes que vão ser utilizadas, agora a gente vai passar um pouco sobre as regras próprias do sistema. Então, pessoal, senta na cadeira, as coisas vão ficar um pouquinho mais complicadas, mas vamos lá. Tesouro do Dragão. Como eu tinha dito antes, o narrador apresenta um desafio, o jogador toma uma ação. Agora você sabe que esse jogador, ele tem uma classe que ele escolhe. Então, esse jogador nesse cenário, ele é uma dessas 4 classes. Então, a primeira parte é justamente o jogador ele vai escolher um nome para ele, um nome para o personagem dele. Ele vai escolher uma dessas 4 classes disponíveis. E toda a ação que esse jogador tomar, em resposta a esses desafios, justamente vai ser condizente com essa classe que ele escolheu. Suponhamos aqui, na nossa aventura espacial, que eu escolho ser um soldado. Como eu disse, o soldado é aquele cara forte, que sabe, né, se defender, tem uma compreensão física muito boa, sabe utilizar de armas. Como eu me especializei, ou seja, como eu sou um soldado, automaticamente o personagem ganha 1 ponto de atributo correspondente a essa classe, tá? Então, eu sou um soldado, Felipe, escolhi ser um soldado, vou chamar ele aqui de Maverick. Então, Maverick automaticamente ganha 1 ponto no atributo força, só por fato dele ser soldado. Eu chamo isso no sistema de especialização. Isso é importante para que cada jogador sinta de que ele realmente tem um diferencial. Então, assim, a partir do momento que você escolheu aquela classe, você se torna um especialista naquela classe. Então, toda ação de força, você é o melhor em todos os casos, tá? Pensando num grupo de RPG, tem ali 3 jogadores. O cara que escolher ser soldado, né, ou do atributo da força, ele vai ter esse ponto. O cara que for lá um médico, ele vai ter 1 ponto em inteligência. E se o cara quiser ser linguista, ele vai ter lá 1 ponto em carisma. Assim, eles se especializam nesses tipos de ação. E as outras ações? Eles também agem normalmente. Ele pode, um soldado pode utilizar da sua inteligência, não tem problema. A questão é que ele não vai ter esse bônus de especialização nesse primeiro momento, ok? Ok, entendi. Lá na ficha, ouvinte, se você for lá na primeira página, você vai ver que tem uma carta, que tem um coringa. Nessa carta tem os 4 naipes, né, nos cantos. No meu caso, eu clicaria dentro ali do naipe de espadas e colocaria o número 1. Ou seja, o meu soldado, eu ganharia 1 ponto, né, nesse atributo, então eu colocaria lá esse número 1. Coloco lá que a minha classe é soldado. Você também, se você quiser acompanhar, você pode fazer assim. Então, você coloca o nome do seu personagem
no meu caso é o Maverick, a classe soldado, que já foi definida, e por ela ser soldado, eu ganho este 1 ponto. Beleza. O que mais que acontece? Outro ponto interessante da especialização é, se num determinado momento você está tomando uma ação, e essa ação ela vai estar usando um atributo específico da sua classe, então, de novo, eu sou um soldado, então eu tenho atributo da força, e eu estou numa luta. E nessa luta eu estou usando o atributo da força. Ok? Ok. E o narrador me apresentou o desafio de que tem alguém que tá lutando contra mim e eu tomo uma ação de dar um golpe. Então, o atributo que eu tô usando é a minha força. Quando eu sacar uma carta, independente de qual naipe que eu sacar, eu sempre vou somar o valor da carta que eu tenho mais o atributo que eu tenho, o valor que eu tenho daquele atributo. Então, eu tô dando um ataque usando a minha força, eu saco uma carta, eu somo esse pontinho que eu ganhei, porque eu sou da classe nesse caso aqui, de soldado. Então, vamos supor que eu tirei lá um 5 de ouros, eu vou pegar esse 5, somar ao 1 que eu tenho de força, então o resultado final do meu teste é 6. Esse vai ser o modo padrão de desafios dentro do sistema. Você toma uma ação, a gente vai interpretar qual atributo que você vai estar usando, e você vai somar o valor do seu atributo à carta que você sacou. Tá, mas e se por acaso, olha só que interessante, em vez de ter sido um 5 de ouros, eu saquei um 5 de espadas. Se isso acontecer, olha só, você é um soldado, tá usando o atributo da força, então você é da classe que é especialista e tá tomando essa ação. Se você saca uma carta desse naipe, é um negócio tão especial, tipo, eu sou um soldado usando força e saco uma carta que tem um naipe da minha classe. Isso é uma parada tão especial nesse sistema que você vai dobrar o valor dessa carta nesse momento. Então, aquele 5 se torna um 10 automaticamente. Isso faz com que a sua especialização seja de grande importância. Então, soldados que usam força e sacam naipes de espadas dobram as cartas. O mesmo vale para médicos, se eles estiverem fazendo ações com a inteligência deles e sacarem cartas de naipe de ouro. Essa carta dobra. O mesmo vale para as demais classes. Então, além de você ganhar um ponto de atributo por causa na sua classe, se você sacar uma carta do seu naipe fazendo uma ação naquele atributo, ela dobra. Porque é uma parada muito especial. Porque você é especialista naquilo. Então, isso faz com que cada classe realmente seja muito poderosa naquele tipo de ação. Mas assim, depois que passa de nível, você pode acrescentar pontos nos outros atributos também? É a próxima etapa que eu vou estar explicando, que é a evolução. Ah, tá. Beleza. Cada jogador, ele vai distribuir por nível um ponto entre os 4 atributos. Tá? Na nossa aventura aqui, a gente vai começar lá no nível 1, ok? Então, além desse ponto que você teve da sua especialização, você vai pegar um ponto e distribuir nos outros atributos. Então, sei lá, o meu soldado, por exemplo, eu vou dizer aqui que ele tem um ponto em inteligência, certo? Porque ele está no nível 1. Então, para cada nível, você ganha mais um ponto de atributo para distribuir entre eles. Então, vamos supor que se eu tivesse lá no nível 4, eu teria 4 pontos de atributo para distribuir nesses meus atributos. Tá, mas como é que eu subo de nível? Ok, para subir de nível, vocês vão perceber que na ficha eu fiz um carteado que vai desde o As até o Rei. Isso são 13 cartas. E exatamente, são 13 slots de XP. Você vai ver que lá perto do A tem lá escrito XP. Se você vai ganhando XP, você vai marcando ali nessas cartas. Ao chegar a 13, você tem a possibilidade de subir de nível. E você subir de nível, você ganha mais um ponto para distribuir. Parece pouco, mas não é. Isso faz uma diferença danada na hora que você está sacando carta. Então, quando você está já no nível 4, isso faz uma diferença enorme nos seus testes. Agora que eu fui ver, tem um XP pequenininho escrito ali, verdade. Tem. Quem tá no PDF editável, clica em cima do A pra você ver o que acontece. Você vai ver que vai aparecer um tique, um Vzinho. Olha só. Isso. Assim você pode ir marcando seus XPs. Na ficha, na mão do Coringa, você vê que tem uma esfera preta escrito nível. Lá você vai colocar o número 1, que nesse caso é o teu nível. Então, nesse exato momento, você já tem sua ficha praticamente pronta. Ela tá praticamente montada. Tesouro do Dragão. Tá, mas como é que ganha XP? Não, pergunta importante. Pra ganhar XP nesse sistema, a gente vai ter um conceito que a gente chama de aspecto narrativo. Toda vez que o jogador, durante a sessão, criar um aspecto narrativo, ele ganha um ponto de XP. Mas o que é isso exatamente? Eu vou explicar um pouquinho mais pra frente, mas dando uma pincelada, é quando você, jogador,
narrar alguma coisa. Você cria algum aspecto narrativo na cena. Se você descrever o seu ataque, se você descrever a sua falha, se você descrever como você fez algo nessa aventura, você ganha um ponto de XP. Isso é bem genérico, mas mais pra frente eu vou mostrar especificamente como que isso acontece. Por hora, pra gente terminar a ficha, a gente vai só falar de mais um detalhe, que é a carta recurso. Beleza. Então, definidas as classes, você escolheu a sua classe, você se especializou, né? Você já distribuiu seus pontos de XP. A gente já definiu aqui um nível da aventura. Como a gente trabalha com um baralho de 54 cartas, você tem uma chance e 54 de sacar qualquer carta que seja. Isso parece ser uma chance muito pequena, né? Mas isso deixa o jogador numa situação muito vulnerável. E para contornar esse problema, essa carta recurso, ela vai funcionar como se fosse algo que você pode administrar. Ser uma carta na manga, realmente um último recurso para você se safar de algum problema. Tá? Então, no começo de cada sessão, o jogador ele vai sacar uma carta. Essa carta, a gente denomina ela como carta recurso, e ela vai poder ser usada durante o jogo, substituindo uma carta que ele sacou. Vamos supor que você sacou uma carta muito ruim numa mesa. E aquela situação você diz, eu não posso errar agora, eu preciso acertar. Você pode pegar essa carta que está na sua mão e substituir com a carta que você tinha sacado. Ah, entendi. Então, suponhamos que você estava, de novo, você está pilotando um carro e você precisa desviar de um obstáculo. E o narrador pede ali um teste de agilidade para você, né? Você está pilotando um carro, então você precisa ser ágil para desviar. Então, como eu disse, né? Isso vai ser muito da interpretação de como que vai ser usado esse atributo na cena. Você saca ali uma carta muito ruim, tipo um 2. Mas você tem lá no começo da sessão, você sacou um 10. Um 10 é uma carta muito boa. Ô narrador, eu tentei. Você fala que você tentou desviar e você acabou tirando um 2. Pra você trocar esse 2 por esse 10, você precisa justificar pra mim o que tu fez diferente. Você não desviou. O que você fez diferente agora? Você tentou desviar e tirou 2. Mas agora que você tá colocando o 10 no lugar desse 2, o que você fez de diferente nessa cena pra você se safar desse obstáculo? A beleza dos sistemas minimalistas, né, cara, é o quanto que ele traz o jogador para a interpretação. Isso é muito legal, cara. E se dá a oportunidade do jogador narrar um pouquinho, isso é muito legal. Sim. O João, que me ajudou muito nesse sistema, ele disse que, resumidamente, esse sistema ele é de sacar cartas e improvisar. Verdade. Então, repara que como eu tô pedindo pro jogador descrever o que ele fez diferente, ou seja, se ele tá criando algo, ele tá criando o que eu chamo de aspecto narrativo. Então, quando ele usa essa carta recurso, ele cria um aspecto narrativo na cena, porque ele tá descrevendo algo diferente do que ele fez, e automaticamente ele ganha um ponto XP. Então, nesse sentido, usar uma carta recurso, como ele é obrigado a descrever algo diferente do que ele fez, vamos supor que ele falou, eu vou tentar desviar o carro pela esquerda. Ele tira o 2, não, você vai falhar se você tirar esse 2. Não, então vou subir pelo 10. Então ele fala, não, em vez de desviar pela esquerda, tem uma rampa um pouco à direita, eu vou utilizá-la para passar por cima da pedra, em vez de desviar pela esquerda. Então ele me descreve algo diferente do que ele fez. Tá vendo como ele tá criando algo? Ele criou uma rampa que tinha ali na direita, e ele foi nessa rampa e passou por cima da pedra. Eu, enquanto narrador, nunca ia imaginar que isso ia acontecer. E isso é uma das coisas mais legais desse sistema, que é justamente de incentivar o jogador a criar essas coisas na cena que não existem na minha cabeça, que eu não planejei. Então ele teve sucesso, ele desviou da pedra, mas o como ele desviou dessa pedra é a criação dele. Sim, e assim, dá pro jogador interferir, inclusive no cenário que está rolando a cena. Isso é muito, muito legal mesmo. Sim. Então, é assim que ganha XP nesse sistema, e esse sistema sempre vai trabalhar com aspectos narrativos. Bom, reforçando um pouco, então, toda vez que o jogador descreve algo por efeito de carta, ou seja, ele usou uma carta recurso, então, por causa da carta recurso, ele teve que narrar a cena, ele cria, assim, um aspecto narrativo. Existem as seguintes maneiras, tá? A gente já explicou que é usar carta recurso. Quando você tem um acerto ou uma falha crítica, obrigatoriamente essas cartas vão falar pra você narrar alguma coisa. Se você narrar falhas e acertos dos personagens, porém, não é simplesmente narrar, mas você tem que descrever como que o atributo do naipe que tu sacou influenciou no resultado. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que o jogador tenta enganar um personagem, ok? Se ele tá tentando enganar, ele tá usando o atributo ali do carisma. Concorda comigo? É, verdade. Só que ele falha e ele sacou uma carta de ouros. Uma carta de ouros é inteligência. Para ele ganhar XP nessa situação, ele tem que descrever para mim como que o mau uso da inteligência dele acabou atrapalhando a situação. Entenda que ele teve a intenção de enganar usando carisma, só que ele falhou usando ali uma carta de ouros. Se ele descrever para mim como que a inteligência dele atrapalhou ele naquela situação, ele cria um aspecto narrativo novo e ele ganha um ponto XP. Seja acertando ou seja errando. Repare que se ele tivesse acertado,
como que a inteligência dele influenciou ele a acertar. Como ele errou, como que a inteligência dele influenciou ao erro. Isso vale pra qualquer situação. Às vezes você tá numa luta, você quer utilizar ali agilidade pra conseguir mirar um ponto específico num ponto fraco do oponente. Mas você acaba utilizando, sacando uma carta de carisma e você tem um sucesso, mas com carisma. Como que o teu carisma te ajudou a ter esse sucesso? Tá vendo as infinitas possibilidades? O jogador pode não querer narrar isso, não tem problema. Mas se ele narrar como isso acontece, ele ganha um ponto XP. Então, a cada jogada, o jogador é convidado a criar um aspecto narrativo. Sacou uma carta, fez um desafio, o resultado que acontecer, você é convidado a criar algo novo. Você vai ser direcionado pelo naipe que tu sacou, né? Sei lá, e pelo resultado do teste. Você pode falhar ou acertar, mas se você utilizar o naipe que tu sacou para poder fazer essa narrativa, você ganha ali um ponto de XP. E cara, dos playtests que eu já joguei, eu já vi coisas sensacionais que eu nunca tinha imaginado, sabe? O cara tá numa luta, ele vai usar o atributo da força e ele acabou utilizando o naipe de ouros. Ele descrevendo assim como que o jogador dele, com a inteligência, ele percebeu que o oponente estava com uma machucada na perna, sabe? E ele falando que ele deu um soco na perna, o que fez com que ele obtesse vantagem naquela situação. Isso teve uma consequência narrativa legal, sabe? Tipo, ele descrevendo a cena, engrandeceu aquilo. Eu particularmente sou muito fã disso, né? Sou suspeito de falar. Você falou, cria uma gama de possibilidades e assim, eu acho que torna mais divertido tanto pro jogador, tanto pro mestre. Porque não é mais tanto aquela coisa unilateral, né? Onde os jogadores reagem ao mestre. Não, o mestre tem que estar preparado para reagir às coisas que o jogador vai criar. Isso sim. Muito legal. A narrativa ela fica bem fluida. Então, às vezes o jogador te bota uma rampa nesse cenário que não existia. Às vezes ele cria um machucado na perna do oponente que não existia. Mas isso não interfere tanto na história que tu tá contando. Interfere mais em pequenos detalhes. Imagina que você tem um quadro. Você vai lá e desenha esse quadro e você pinta ali uma paisagem, uma montanha. Só que o jogador chega e faz uma casa nessa montanha. Você nunca imaginou, nossa, que casa bonita. Então ele vai tentar dar pequenos detalhes a esse quadro que você tá pintando, sabe? Ele não chega a atrapalhar o seu quadro. Esse sistema ele tem alguns mecanismos justamente para impedir de que essa narrativa compartilhada acabe atrapalhando. Ele sempre vai priorizar o diálogo entre jogador e narrador. Muito bem. Até que tudo bem, né? Sim, aqui tranquilo. O Porto de Aventuras, eu acho que ele pede um pouco mais de experiência dos jogadores. Para iniciante, eu acho que talvez fique um pouco... porque pode acontecer de algum jogador, aquele jogador que quer ganhar a qualquer custo. Isso aí pode ser um problema. Então, vai ter alguns mecanismos pra frente que vão tentar mostrar pro narrador como que ele vai auxiliar o jogador a usar dessa criatividade e também como impedir que um determinado jogador acabe atrapalhando os demais, né? Você vai ver uma questão muito maluca desse sistema. Então, só pra gente poder encerrar nossa ficha, eu preciso que você saque uma carta. Essa vai ser a carta recurso que o seu personagem que você tá criando vai estar usando na próxima sessão. Cara, eu costumo ter usar em baralho, hein? Vamos lá. Eita. Então, ouvinte, ele tirou um as de espadas. É uma situação que já aconteceu numa mesa, num playtest. E, nesse sentido... uma jogadora, Sabrina Palma, falou: não faz muito sentido uma carta recurso ser uma falha crítica. Então, por questão de justiça, eu vou pedir pra tu sacar de novo. Tu saca de novo uma carta. Obrigado, mestre. Em baralho você saca essa carta, porque ter um ás de espadas é uma tristeza. Agora vai. Nossa. Olha que maravilhoso. Ótimo. Você tem um 2 de ouros. Já não é mais uma falha crítica. Tu já pode se safar de uma falha crítica. Só pensei. Não tinha pensado nisso. Então lá na sua ficha, você tem outras 3 esferas em cima lá do nosso Coringa, escrito recurso. Você vai pegar uma dessas esferas e escrever lá 2O, que é 2 de ouros. Cada jogador ele tem um limite máximo de até 3 cartas recurso, ok? A gente começa sacando uma por sessão. Pensando numa campanha, isso pode se acumular. Então, o jogador numa sessão saca uma carta recurso, não utilizando a sessão, na próxima ele saca mais uma carta recurso.
Assim que ele usar, ele tira desse slot. Ah, então toda vez que a gente jogar, você saca uma carta. Eu vou sacar a carta. Então essa carta que eu tirei não é definitiva. Não é definitiva. Você pode acumular ela durante uma campanha, por exemplo, mas você pode utilizá-la numa sessão e na próxima sessão saca uma nova. Existe outra forma de ganhar uma carta recurso que a gente também vai ver mais pra frente. Mas a forma padrão é, começou uma sessão, saca uma carta nova. E ela dura até você utilizar ela. Entendi. É mais fácil assim. Bom, agora, o coração desse sistema, que são os desafios. Como eu disse, para esse jogo, a gente vai utilizar as cartas de baralho e a gente usa a seguinte escala. A gente tem o As, que é a falha crítica, ele equivale ao número 1. Nós temos as cartas de 2 a 10. E depois a família real, que é o Valete, Dama e Rei, correspondem a 11, 12 e 13. E a carta mais poderosa de todas, que é o Coringa, que vale 14, que é o acerto crítico. Então, só voltando. Então a estrutura é a seguinte. O narrador propõe o desafio ou o jogador declara uma ação. Então, geralmente as sessões de RPG começam com uma narrativa onde o narrador realmente propõe um desafio ao jogador e o jogador toma uma ação. Mas durante a sessão, às vezes o jogador já toma uma ação e o narrador ali, ele já entende que essa ação do jogador está vencendo um desafio que já está subtendido na cena. Às vezes o próprio jogador cria um desafio para si. Então ele vê ao longe que tem ali um grupo de soldados, ele não necessariamente precisa passar por esses soldados, ele só descrever a cena. Mas o jogador pode ir lá em cima desses soldados e querer fazer alguma coisa. Feito esse desafio, o jogador tomando essa ação, o narrador vai orientar qual o melhor atributo se encaixa na ação. E eu vou definir aqui o que eu chamo de nível de dificuldade. Eu tô falando aqui de saque de carta, de acertar e de falhar, mas até então eu não te disse o que é nível de dificuldade e como que ele vai ser estabelecido, tá? Mas eu vou defini-lo, né? É um número alvo, então eu posso dizer que eu tenho um teste fácil para você, e esse teste você tem que tirar o total de 4 ou mais. Você vai sacar uma carta. Se você saca um 3... o 3 não é maior que 4, mas você vai somar o seu atributo. Vamos supor que você tem um atributo 1. Ok, então 3 mais 1, 4. Você chegou ao nível de dificuldade e você teve sucesso na sua ação. Simples assim. Você saca uma carta, né? Você vai somar o valor dessa carta ao atributo daquela ação que tu quer tomar. Tem outros bônus, você vai ver se você tem. Você compara o nível de dificuldade do desafio com o valor final da somatória. E se o resultado do teste, do desafio, for igual ou maior, a AND, você tem sucesso. Caso contrário, você tem uma falha. Ok? Simples assim. Entendi. Propõe um desafio. Sim. O atributo da minha classe, ele também pode dobrar uma carta recurso? Dobrar o valor da carta recurso? Sim, pode. Ah, beleza. Então, você pegou um 2 de ouros. Se você for um médico nessa aventura, esse 2 vira 4, quando tu utilizar ele na mesa. Tá. Outra coisa importante sobre o desafio. Se você tá numa mesa com vários jogadores, eu aprendi isso aqui na pior maneira possível. Os jogadores podem acabar... Os personagens podem acabar tendo opiniões diferentes sobre determinado rumo do grupo, e eles podem querer, por exemplo, um que tá querendo fugir, o outro tá querendo que ele não fuja, ou eles estão querendo disputar uma arma lendária na mesa, ou quem vai ou não apertar um botão. Então isso exige um teste resistido entre os jogadores. Isso é de extrema importância para a resolução de conflito. Nesse sistema você ter teste resistido. Porque como você tem essa narrativa compartilhada, às vezes os jogadores não necessariamente têm a mesma opinião sobre os fatores, então caso aconteça de jogadores quererem fazer coisas diferentes e se interferir, um fala assim, eu vou atacar, outro, eu não vou deixar. Isso é um teste resistido, porque eles estão querendo interferir uma na ação do outro. Portanto, estabelece-se um desafio entre os dois. E qual atributo que vai ser utilizado. Então, suponhamos que um vai tentar atacar, o outro vai impedir. Isso é um teste de agilidade para ver quem vai conseguir ser mais rápido na sua ação. Ou um teste de força, porque ele deve estar segurando a mão do outro. Ou um teste de inteligência, talvez ele está operando ali uma máquina, tentando resolver um puzzle. Ou até mesmo um teste de carisma, tentando convencer o outro quem tem razão, né? Feito isso, você definindo o atributo, os dois jogadores vão sacar uma carta e somar os seus atributos. Quem tem o maior valor, ele vence ali o desafio. Isso é de extrema importância na mesa. Isso é um dos mecanismos que impedem que jogadores tomem ações em cima do outro. Alguns jogadores são mais ativos, né? Então, fazer isso faz com que você deixe o jogo mais ordeiro. E também, se é um grupo muito grande, é importante também ter iniciativa. Às vezes um jogador quer tomar uma ação antes do outro, mas não necessariamente é contra eles, né? Mas é contra um NPC. Então, às vezes um jogador quer conversar e o outro quer atacar. Nesse caso já não é um teste resistido, mas sim a iniciativa. Quem vai querer fazer o que primeiro? Para a iniciativa, nesse sistema, cada jogador saca uma carta, sem adicionar bônus nenhum, e compara seu valor.
Eu saquei um 4 de paus e o Ednei sacou um 4 de ouros. Quem ganhou? O desempate vai ser pelos naipes. E aqui eu utilizei a escala de poder do truco, sendo que o paus é mais poderoso, depois vem copas, depois espadas e por último ouros. Isso também... Como eu não conhecia truco... Eu não sabia disso, de um naipe em cima do outro. Eu achei que ia decidir pelo atributo. Por exemplo, se fosse um carro da iniciativa, o atributo de agilidade prevalecer em cima dos outros. Imaginei que fosse assim. Aqui vai ser mais um feedback me falaram sobre a aleatoriedade da coisa. Eu também tinha pensado na agilidade, mas me falaram sobre a aleatoriedade da iniciativa, né? De rolar o D20 puro. Então, nesse caso, seria um saque puro de carta. A escala do baralho, do truco, você tem o Zap, que é o 4 de paus. Esqueci, o 7 de copas era o nome dele, mas tem um pessoal que chama esse naipe de escopeta, o naipe de espadas, e depois o ouros, que eles chamam lá de pica-fumo. Tem uns nomes muito estranhos pra esses naipes, depois umas curiosidades que a gente pode ver mais pra frente. Cara, sair daqui eu vou procurar uma mesa de truco online agora. Muito bem. Então isso resume bem os desafios. Existem algumas cartas que têm uns efeitos especiais, então... continuando. No caso, se você sacar uma das 3 cartas da família real, você tem algumas vantagens, tá? Então se você sacar o Valete, que é o J, automaticamente você obtém uma carta recurso nova. Essa é uma das maneiras de você obter uma carta recurso fora do começo da sessão. Então se durante uma ação você saca um Valete, você vai sacar mais uma carta e essa carta vai lá pro seu slot de carta recurso. Então é um efeito especial. Tu sacou o Valete, tu usou o Valete como carta recurso, você ganha uma carta recurso nova. Isso é legal. Se tu sacar uma dama, você obtém uma informação do narrador e aqui fica livre pro narrador como que ele vai lidar com essa entrega de informação. Vamos supor que você está no meio de uma luta e você tira uma dama. Essa informação pode ser uma fraqueza do oponente, ela pode ser uma coisa que você percebeu no cenário, pode ser um insight que você teve naquele momento, pode ser qualquer informação. É o narrador que vai entregar pro jogador. Eu não sei o que eu vou fazer. Você pode perguntar pro jogador, olha, o que seu personagem está observando, o que seu personagem gostaria de estar sabendo. Vocês podem conversar entre si também, mas cabe ao narrador entregar essa informação pro jogador. Se você sacar um rei ou um K, você tem o seguinte efeito: você ganha um ponto de atributo no naipe que tu sacou. Vamos supor que você tá ali tentando decifrar um código e você tira um rei de espadas. Se você tira um rei de espadas, você ganha um ponto no atributo em força, automaticamente. Como que isso vai se resolver narrativamente? Boa sorte, narrador. Mas esse é o efeito da carta. Eu posso dizer que quando você decifrou um código, vamos supor uma aventura fantástica, de fantasia, uma energia emanou ali do pergaminho e você sentiu seus músculos mais fortes. Esse conhecimento destravou um poder oculto. Se for uma aventura cyberpunk, você está tentando hackear ali uma porta e você tira... Você acaba também, talvez, descobrindo como potencializar ali o seu braço robótico. Enquanto você estava hackeando, você descobriu um código secreto que tipo aumenta, dá um overclock no seu processador ali de força. Numa aventura espacial, né? Às vezes você está usando a inteligência para curar alguém. Você tira um rei. Às vezes ali, enquanto você está fazendo a atadura, enfim, algum medicamento você acaba encontrando, te aumenta a força. Enfim, vai depender muito do narrador, de como que ele vai explicar. E esse aumento é permanente ou é só enquanto a sessão? Ele é permanente. Caramba, sério? Ele é permanente. Então, dentro de uma sessão, você pode tirar até 4 reis. Então, você pode upar os seus 4 atributos em um ponto numa sessão. Saquei. Pô, isso é muito legal. Outra coisa, eu posso passar de nível durante o jogo? Você pode passar de nível durante o jogo, sem problema nenhum. Como você ganha XP interpretando, se você ter 13 ações, e nas 13 ações você criar um aspecto narrativo, você vai upar. Então assim, 13 XP pode parecer muito, mas numa sessão de 3 horas, você pode ter mais de 13 ações tranquilamente. Ainda mais você numa aventura solo. Com certeza. Até porque o cara pode ganhar XP na falha crítica e no acerto crítico, né? Então, a chance disso acontecer... E na falha e no acerto normal também. Verdade. Na falha e no acerto normal também. Então, toda ação você tem a oportunidade de ganhar um XP. A questão é que o XP aqui, ele vai tentar incentivar o jogador a interpretar. Então, você só ganha XP se tu interpretar, tu criar aspectos narrativos. É a única forma de ganhar XP.
Então isso meio que incentiva o jogador a criar. Se o jogador for muito bom nisso, ele vai upar rapidamente. Então, numa sessão de 3 horas, ou até mesmo 4 horas, mesmo tendo vários jogadores, cada jogador ali tendo uma cena de 5 minutos, você teria chance de pelo menos pegar 7, até mesmo 8 de XP tranquilamente. Numa aventura de 1 hora com 4 pessoas, talvez 3 de XP, por aí. Isso vai depender muito aí de como que vai se desenvolver a narrativa. Muito bem. Continuando, o que acontece se eu tirar um As ou um Coringa? Essa é uma das coisas mais legais desse sistema. Se você tiver a infelicidade de sacar um As num desafio, você perde automaticamente uma carta recurso que você tem. Você descarta ela. É a pior coisa que pode acontecer. Tu falhou, tu já perde uma carta recurso se você tirar um As. Isso é triste. Todos os bônus que seriam aplicados, eles são desconsiderados. Então, se o teu As, vamos supor, tu é um médico, tu tirou um As de ouros, ele não vira 2. Ele vai ser um As. Então, você desconsidera todos os bônus, você também... Assim, é a pior tristeza que pode acontecer. Você até aplica o seu atributo, mas o bônus da carta você não aplica. E assim, nesse sistema, tirar a falha crítica é mais fácil que tirar o acerto crítico, né? Sim, mas é por uma boa causa. E você cria um aspecto narrativo. Você é convidado a descrever algo de muito ruim que aconteceu. Muito ruim, muito. Antes, quando você falhava normalmente, você dizia como o atributo te atrapalhava. Aqui você vai descrever uma consequência horrível da sua ação ou desse desafio. E aqui fica aberto ao jogador como que ele vai descrever isso. Mas o lado oposto dessa moeda é maravilhoso. Se tu sacar um Coringa, o jogador ele pode criar ou mudar qualquer aspecto narrativo, qualquer coisa, desde que o narrador esteja de acordo, é claro. Então, às vezes, você tá em todas as vezes que eu joguei esse sistema, os jogadores sempre me surpreendiam. Eu sempre dou esse exemplo. Uma vez eu estava jogando uma mesa Cyberpunk, onde os jogadores eles eram funcionários de uma grande empresa de fast food, que ela foi construída num shopping, e esse shopping era o corpo de um robô gigante de uma guerra antiga. E essa guerra de fast food seria meio que feito com robôs, mechas, mas pequenininhos, sabe? Como se fosse uma armadura de Homem de Ferro. Então eles faziam essas entregas com esses robôs, então teria ali uma luta entre eles. Eu expliquei essa seria a ambientação. E um prédio novo apareceu na frente ali do prédio deles. Eu até descrevi que esse prédio parece que ele apareceu do nada, do dia pra noite. Que era a nova rede de fast food com robôs tecnológicos, que esses seriam os oponentes dele. Primeira carta que o meu jogador saca é um Coringa na mesa. E na época... eu tinha falado, cara, a narrativa tá na sua mão, faz o que você quiser. E eu geralmente falo pros jogadores, você faz o que você quiser agora, você é o narrador. Ele me... isso foi sensacional. Ele falou o seguinte, que o prédio onde eles estavam começou a levantar. Era um robô destruído, lembra? O prédio deles o prédio deles começou a levantar e partiu pro soco com o prédio da concorrência. Nesse exato momento, toda aquela minha aventura que eu tinha feito de pequenos robôs humanos entregando as coisas pela cidade se tornou uma luta de Megazord. Cara, nem nos meus sonhos mais malucos eu ia imaginar numa aventura de robôs Megazord entrando na porrada por disputa de concorrência de fast food. Eu fiquei atônito, falei, cara, isso é isso que eu quero pra minha vida. É esse o sistema que eu gosto. E a aventura se discorreu de 2 prédios descendo o soco no outro e ele se infiltrando ali pra tentar saquear o prédio do oponente. Deve ter sido muito divertido, cara. Cara, então assim, o Coringa tem esse poder. O Coringa pode pegar a narrativa e pode mudar. Mas, Felipe, isso pode estragar minha aventura. Não pode. Porque o narrador tem que estar de acordo com essa alteração. Senão, não tem conversa. Eu coloquei esse mecanismo de segurança justamente para proteger o narrador. Porque às vezes o narrador ele cria um trilho para seguir. E, cara, nem todo mundo tá como você mesmo falou, tem a habilidade de improvisar a sua aventura. Então é importante que, mesmo que o jogador utilize o Coringa, o narrador tem que estar de acordo com aquela alteração. Sobretudo se essa alteração for de extrema importância para o plot twist da aventura, né? O desenvolvimento do arco dramático do antagonista ou dos protagonistas, pensando numa campanha. Então, eu vou te dar um outro exemplo. A gente estava numa aventura medieval e o jogador tirou um Coringa. O Coringa parece ser o mesmo que tinha tirado da outra aventura, tá? É exatamente o mesmo. E esse é sortudo. E eu falei, olha, é uma aventura medieval, fantástica, vocês têm magia. Ele falou, e se por acaso agora... Ele falou assim, pegou um Coringa. Agora o mundo meio que dá uma tremida, a gente vê alguns números verdes e na verdade a gente estava dentro da Matrix. A gente, na verdade, tá no mundo cyberpunk e a gente tava fazendo uma missão especial pra poder tirar informação de um cara. Eu falei assim, então, acho maravilhosa essa ideia,
Mas você pegou todo o plot twist da minha campanha e jogou no lixo. Porque eu não tinha planejado nada de tirar informação de ninguém. Eu tava preocupado com uma profecia de um garoto, sabe? Aquelas coisas tradicionais de medieval fantástico. Essa era a minha aventura. O cara foi lá e falou assim, não, agora vai ser uma parada meio cyberpunk. Aí eu falei, cara, então, eu sei que essa é a regra do jogo, mas me ajuda aí, né? Eu falei assim, pelo menos se você for transformar em cyberpunk, continua com a parada da profecia. Então a gente meio que tentou conversar, aí então ele falou, não, realmente, ele só disse que teve um sonho e adicionou ali, nesse sonho, um castelo onde esse garoto estaria preso. Então assim, é sempre importante o jogador e o narrador entrarem em acordo, porque senão você pode pegar tudo aquilo que você preparou, sabe, dias, semanas de trabalho e jogar no lixo. Então esse mecanismo é um mecanismo de segurança para impedir que as aventuras sejam estragadas pelo Coringa. O Coringa é uma carta muito divertida, mas com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Agora faz mais sentido a chance dele aparecer ser menor. O impacto é muito grande. Então, por exemplo, teve um jogador que tirou o Coringa de carta recurso. Ou seja, ele era o super-homem. Tanto é que no final da aventura, ele resolveu o problema com o Coringa. Tava lá no clímax, tinha uma esfera, um portal dimensional que tava espalhando as trevas pro mundo. Ele falou, eu vou sacar uma carta aqui que eu vou tentar destruir esse portal. Ele tirou um 5, porém eu troco com o meu Coringa. Em vez de destruir o portal, eu faço uma magia de selamento e eu tranco esse portal. Então assim, como era o clímax da aventura, eu falei, cara, eu vou aceitar, isso foi muito bom. Então assim, é tudo conversado, né? É uma carta muito poderosa e às vezes o jogador pode contribuir para sua aventura criando cenas maravilhosas, ou ele pode acabar criando coisas malucas que você não está preparado. Então essa conversa é importante. Então no final, nessa aventura, como tava no clímax, fez sentido, sabe? Então ele deixou o Coringa para ali para um momento que ele sabia que ele tinha que trancar o antagonista na dimensão das trevas. Então, por isso que eu coloquei um limite, porque ela é realmente muito poderosa. Ela é praticamente o Exódia do... É verdade. Mas eu já tô bastante ansioso pra poder jogar, porque tem um quesinho a mais além do RPG. É como se fosse uma mistura de RPG com card game mesmo, porque os resultados podem ser muito inesperados e malucos, cara. Tanto pro jogador quanto pro mestre. Uhum. A vantagem do... Assim, algumas considerações finais antes de terminar. A vantagem do baralho é que eu tentei utilizar as características dele, como naipe, como valor da carta, a probabilidade de você ter uma carta na sua mão, de utilizar uma carta na manga, né? Então, são características do baralho que você não consegue ver no dado, né? O dado, ele realmente é uma coisa muito aleatória, que você vê ali algumas faces e elas aparecem, mas a carta tem esse ar realmente de algo mais peculiar, né? O pessoal gosta muito. O João até falou, Felipe, eu queria muito ver esse sistema num cenário de western, porque western lembra poker, lembra aleatório. Tem tudo a ver, né? Tava pensando nisso também. Sim, tem esse ar de diferenciado. E quando você tá numa mesa física, você tem um baralho em vez de um dado, você sacar uma carta, isso te dá uma sensação diferente. Mas enfim, só pra terminar, senão eu vou estender bastante, ainda faltam só mais algumas coisas, mas o certo não seria mais tratar isso tudo, mas isso aqui é essencial. Voltando àquele ponto que eu te disse, que esse sistema ele pode se encaixar em qualquer cenário. Tesouro do Dragão. Como que se dá então o nível de dificuldade em relação também aos pontos de vitalidade? Então é o seguinte, o nível de dificuldade ele vai ser determinado pelo narrador. E aqui eu coloquei para você que vai narrar, eu coloquei as seguintes escalas. O fácil você tirar 4 ou mais, o médio tirar 6 ou mais, difícil 8 ou mais, o épico 11 ou mais. Você pode ir regulando isso à vontade, eu só sugeri, mas você pode colocar uma dificuldade 20. Às vezes o jogador tá com, sei lá, ele tá no nível 10, então ele tem 10 pontos de XP para distribuir, então você tem que começar a subir esse nível de dificuldade das suas mesas. Então, pro nível 1 de jogador, esses níveis de dificuldade já são suficientes. Então, à medida que você for subindo de nível, os jogadores for subindo de nível, você também vai subindo esse nível de dificuldade. E como que
funciona, com base nisso, os pontos de vitalidade? Para umas aventuras mais tradicionais, onde você é um ser humano que sangra, é mais fácil de imaginar, né? Então, todo jogador tem 13 pontos de vitalidade, que lá na ficha vai corresponder àqueles 13 corações. Se você clicar naquele coração, ele vai ser marcado. Então, toda vez que tu perder um ponto de vitalidade, tu marca um daqueles corações que está na ficha. Toda vez que você falhar no desafio que você tem risco de se ferir, entenda se ferir numa aventura medieval. O cara te deu uma espadada, o cara te tomou uma fireball. Numa aventura de terror, pode ser sanidade. Às vezes tu tá ficando louco. Numa aventura cyberpunk, tua bateria pode estar sendo danificada, tá perdendo energia. Numa aventura espacial, pode ser realmente uma ferida de sangramento mesmo, né? Ou uma ferida psicológica. Isso vai depender muito do cenário. Entenda ponto de vitalidade como o que mantém o seu personagem vivo no jogo, tá? Não necessariamente que ele tá com ferimentos físicos somente. Isso aqui é de extrema importância para o cenário que você estiver montando, tá bom? E como que funciona o dano? Esse exemplo que eu tomo é o seguinte. Vamos supor que um jogador que ele tem, sei lá, ele é um linguista na nossa mesa, tá? E ele tem 2 de agilidade. E aconteceu um desmoronamento lá num planeta. E ele vai tentar fugir desse desmoronamento. Eu proponho um desafio com ND8. Ou seja, você é um linguista... Você tá num planeta diferente, tá tendo desmoronamento, então eu vou dando um contexto, e esse contexto vai me dizer qual que é o nível de dificuldade da cena. Então, olha, é uma situação muito difícil de você sair vivo, pelo menos você sair ileso, então o nível de dificuldade é 8. Então eu narro, e esse desafio que eu narro pra você, ele vai me dar a dificuldade daquele teste. Pode ser uma luta. Eu falo, olha, tem um oponente, ele é muito poderoso, ele tá armado, ele tem uma capa de proteção ali energética, então ele é um cara bem complicado de se lutar. Ele também tem uma dificuldade 8. Ele aponta a arma pra você e ele dá um tiro. O que você faz? Você pode tentar desviar, você pode tentar revidar o tiro, você pode partir pra luta corpo a corpo, você pode tentar controlar a mente dele, enfim, você pode tomar um número de ações infinitos. A questão é que eu te apresento a dificuldade da situação, descrevendo a cena, te coloco esse número e você toma uma ação. Digamos que nesse desmoronamento, o jogador ele vai tentar fugir dele. Então ele saca uma carta, vamos supor que ele saca um 3 de ouros. Olha só, ele tem 2 de agilidade, mas ele tem ele saca um 3. Então, 3 com 2, 5. Como a dificuldade era 8, repare que ele não conseguiu passar no teste. Ele só não passou no teste, como também ele vai receber um dano. E esse dano é a diferença entre a dificuldade, que é 8, mais o resultado final que ele teve, que foi 5. Então ele leva pra casa de presente 3 pontos de vitalidade. E aí eu vou descrever narrativamente como isso aconteceu, tá? Às vezes nesse desmoronamento você tentou fugir, ou você pode tentar descrever essa cena também, né? Como que a sua inteligência atrapalhou e você feriu a perna, enfim, você tomou uma pedrada na cabeça, mas é assim que se discorre a pontuação de dano. Alguma dúvida? Não. E o jeito que você resolveu para causar o dano sem usar dados foi genial, ficou show de bola. Crédito para o João Vitor Galvão, que teve essa ideia genial aí de ver a diferença entre a ND e a carta que tu sacou. Porque você pode errar com um AIS, por exemplo, que é uma tragédia grega com ND8, e tu perder 7 de tanque, assim, ó. É mais da metade, né, cara? É muita coisa. Então, às vezes você tem uma falha muito horrível, às vezes o nível de dificuldade é épico, tu tira um AIS, então... só vê sua barrinha de vida, pode ser um dano muito crítico. É possível acontecer na mesa. Para recuperar os pontos de vida nesse caso, lembrando, aqui a gente vai usar o atributo da inteligência, porque a gente imagina que é a classe que usa esse atributo, o médico, o hacker, enfim, qualquer um, o mago, é esse cara que vai ter conhecimentos de primeiros socorros, independente do cenário. Você pode ter um outro cenário que você está sendo coelhos, e um desses coelhos, não sei lá, o que esse coelho faz, um coelho xamã, esse cara... que geralmente atribui a inteligência, que vai fazer esse teste de recuperar seus pontos de vida. E a ND para recuperar vai depender muito do contexto. Às vezes é uma ferida leve. Se tomou 3 de dano, você tem uma ferida leve, então eu vou colocar uma dificuldade 4. Mas às vezes tomou 7 de dano. Então já a dificuldade é difícil aí, né? Um ND8. Então estabelece um nível de dificuldade dependendo da situação da ferida, né? E aí eu peço para você fazer um teste, um desafio, né? Utilizando sua inteligência. Não necessariamente precisa ser o cara da classe da inteligência, mas você precisa utilizar a inteligência para fazer essa cura. Porque... mas qualquer um pode tentar, eu ia falar, rolar o teste. Qualquer um pode tentar. Sacar o teste, no caso. Qualquer um pode sacar. A questão é que ele tem que usar o atributo da inteligência. Então um soldado, ele não vai usar a força para curar seus ferimentos. Nem agilidade. No máximo, às vezes, ele vai tentar fazer isso rápido.
mas ele precisa de conhecimentos de primeiros socorros para isso. Independente da classe, seria interessante que fosse a classe da inteligência, né? Porque ele já teria, provavelmente vai que ele saca ali um Horus, mas é quem você vai utilizar os atributos da inteligência para recuperar. E a mesma regra vale para o ferimento. Então, vamos supor que alguém muito inteligente, um médico, que tem 3 de inteligência, ele quer curar os ferimentos, né? Eu proponho lá um desafio 6 e o jogador saca um 7 de paus. Então, olha só. Ele pega o 7 dele, soma o 3 de inteligência, então ele teve um resultado de 10. Como ele passou em 4, ele recupera 4 pontos de vida. Então, assim também, se você tiver um ferimento muito grave, por exemplo, e tiver uma dificuldade épica, às vezes tu vai ter que acabar, digamos assim, tendo que tirar uma carta bem altinha pra tu conseguir curar os ferimentos, e mesmo assim, não quer dizer que tu vai superar ali muito a quantidade de ferimento, né? Isso vai depender muito do contexto. Vamos supor que você tá no meio de uma luta. E no meio de uma luta, cara, você não tem ali tempo pra tu costurar uma ferida. Então isso pode aumentar a dificuldade do teste. Às vezes, você pode ter um ferimento muito grave, mas você tá num lugar tranquilo, com ajuda médica. Isso vai diminuindo o nível de dificuldade. Então, o contexto que vai dar a dificuldade que é pra você curar a pessoa. Então, quanto mais contexto tiver, é melhor pro jogador. E como eu disse de novo, cabe ressaltar aqui, isso vai depender muito do cenário. Às vezes você pode estar numa aventura de terror e você precisa dormir para recuperar. E aqui, mesma coisa, seria às vezes você está num lugar para descansar, é a mesma coisa, você faz o teste de inteligência, você poderia estar recuperando esses pontos. Tesouro do Dragão. E para terminar, como que funcionam os NPCs? Cara, uma das coisas mais difíceis para mim e para os narradores é entender que aqui o narrador não saca a carta. Ele não toma ações, ele só propõe desafios. E aqui é uma coisa muito importante para você que vai narrar e você que vai julgar. Vou te dar um exemplo. Durante uma luta, geralmente nos sistemas tradicionais, o narrador toma uma ação, rola um dado e aquele NPC toma a ação de dar um ataque. Certo? E ele vai tentar atingir uma CA, ok. Aqui não. O narrador ele só descreve o que vai acontecer. Só que ele não descreve já o resultado dessa ação, não. Ele descreve o que vai acontecer. Então, eu digo que um guarda, ele percebeu vocês, ele saca uma arma e dá um tiro. Eu não descrevi que ele acertou o tiro, eu não descrevi que ele teve sucesso na ação dele. Eu só descrevi um desafio. O guarda sacou a arma, apontou pra vocês e deu um tiro. O que você faz? Por exemplo, você, Ednei, nessa situação, suponhamos que você é um soldado, o que você faria? Eu ia tentar atirar nele antes que ele apertasse o botão de alarme. Perfeito. Então ele sacou a arma, apontou pra você, deu um tiro e você também tentou um saque rápido. Então isso pra mim, eu tô entendendo que você tá querendo ser mais ágil que ele, certo? Então você faria um teste de agilidade. E nesse momento, como ele é um guarda, eu falo, olha, ele é um guarda treinado, então ele tem pelo menos ali uma dificuldade média, é um ND6. Então a sua ação de agilidade, ela tá tentando vencer esse desafio de um guarda médio, de desafio 6. Tá vendo como que eu não tomei ação? É você que tá reagindo ao desafio que eu propus. Se fosse o contrário, vamos supor que tem um guarda que tá guardando uma porta e você precisa entrar naquele recinto. O que você vai tentar fazer? Eu não tô te propondo um desafio nenhum por hora. Você vai tomar uma ação. O que você faria para entrar nesse recinto? Vamos supor que ali também você vê que tem um duto de ventilação à sua esquerda, tem um guarda ao centro e na sua direita você vê que tem ali como se fosse ali uma pequena cozinha. Eu te descrevi o cenário e eu te pergunto qual ação que você toma para entrar lá dentro. Eu ia tentar levar o guarda na conversa e, sei lá, dizer que eu sou um entregador ou coisa assim. Ele ter acesso ao lugar. Perfeito. Então eu entendo que a ação que tu tá querendo tomar é uma ação de carisma. Você poderia ser furtivo passando pelo duto de ventilação. Você poderia até mesmo utilizar sua inteligência para fazer alguma coisa na cozinha para chamar a atenção do guarda, mas não. Você quis utilizar o carisma e nem mesmo atacar. Então, como você tá querendo fazer isso, o guarda tá ali de segurança, ele é um cara que é um tanto sério, vamos supor que no contexto tá numa situação de emergência dentro do local, então vou dizer que é uma dificuldade 8. Você está querendo tirar um guarda do seu posto de segurança, então vou pedir para você sacar, porque o contexto diz que a dificuldade daquele teste de convencer aquele cara é 8, entendeu? Isso vai se traduzir muito pelo contexto da cena. Então, isso dá o nível de dificuldade dos testes. Mas esses NPCs, eles têm pontos de vida. Então, o guarda que tu bateu, que tu tirou, as pessoas com quem você vai tentar desmaiá-las, elas têm pontos de vida. E esses pontos de vida são definidos pelo nível de dificuldade dessas pessoas. Então, um ladrão comum, por exemplo, poderia ter 4 pontos de vida. Já, por exemplo, um guarda-robô poderia ter 6 pontos de vida.
ou 8 pontos de vida. Assim, mesmo como um dragão poderia ter 11 ou até mais pontos de vida, dependendo da ND, entende? Sim, entendo. E assim a luta discorre. Então os NPCs que eu controlo, eles são definidos a dificuldade dessa maneira pelo contexto, e os pontos de vida dele correspondem justamente ao seu nível de dificuldade. Então às vezes você tá lutando contra um ladrão e você saca um 10 de espadas e um ND é 4, então com um golpe tu desmaiou o cara. Porque ele tem 4 pontos de vida somente. E você passou em 5 a quantidade de ND ali. Às vezes você tá lutando contra o cara de ND 11, você só dá 2 pontos de dano nele, né? Sei lá, você acaba tirando um 13, então você passou em 2, o cara ainda tá de pé, ele tá ferido, mas tá de pé. E à medida que você vai vencendo esse nível de dificuldade dele, você pode ganhar ou não uma luta. E é assim que vai se discorrer esses desafios. Tesouro do Dragão. E pra terminar, espero que, ouvinte, eu sei que você tá perdido, mas segura na minha mão que quando a gente jogar essa mesa as coisas vão ficar mais claras, tá? É uma coisa especial que os jogadores ou o narrador pode fazer, que eu chamo aqui de habilidades ou itens especiais. Uma vez por sessão, o jogador ele pode criar uma habilidade do personagem dele ou um item especial que vai dar mais 1 em um atributo e vai dar uma desvantagem menos 2 em outro. Isso vai durar a cena. E o conceito de cena aqui, meu caro, vai ser muito o que o narrador meio que combinar com os jogadores. Vou te dar um exemplo. Às vezes você começou uma batalha, você tá numa fuga alucinante de um presídio. Assim, no momento que você começa a fugir, vamos supor, você saiu da cela, aquele momento é o começo de uma cena, o começo da cena da fuga. Essa cena só termina quando a sua ação de fugir deste local, narrativamente falando, termina. Então, você vai passar por refeitórios, você vai passar pela sala de armas, você vai passar... Enfim, mas a cena, ela só termina quando você for capturado. Ou seja, aquela ação que você tomou de fugir daquele local, essa cena de fuga, ela só termina ou quando você terminar de fugir, ou quando você for capturado. Ou você está num diálogo, você está numa negociação com um NPC. Aí você ativa uma habilidade especial. A cena da negociação. Quando aquela negociação terminar, esse poder, essa habilidade especial termina. Isso é mais narrativo, entende? Então pode ser uma luta, pode ser uma conversa. Às vezes poder especial pode ser o cara ter ele ganha 2 em carisma, que é um dispositivo high-tech que ele ativa, que ele fica mais bonito. Porém, isso faz com que ele fique menos ágil, ele não pode andar muito rápido, então ele perde 2 na agilidade. Essas consequências, elas também são narrativas. E cabe ao jogador e ao narrador conversarem ali sobre a aplicabilidade desses itens. A criação de uma habilidade especial, ela pode sim ser considerada um aspecto narrativo, tá? Então você poderia ganhar XP criando essa habilidade na cena, que é uma coisa que não existe. E bem legal, interessante essa habilidade. Muito bem, eu já falei demais. Então, a sua ficha já tá pronta, eu imagino, né? Já sim, já preenchi, já coloquei. Você tem alguma dúvida? Não. Talvez surja alguma dúvida quando a gente for jogar, mas... Nada? Por enquanto, não. Sem dúvida nenhuma. Então, beleza. Então tá bom, cara. Espero que esse negócio dê certo. Ouvinte, não desista. Eu sei que é muita coisa na cabeça. Já me falaram que explicar demais é muito problemático, mas segura na minha mão que na próxima sessão essa coisa vai ficar melhor. Então, pra já dar um gostinho na boca de vocês, eu vou colocar aqui falar um pouco da sinopse da aventura que a gente vai estar jogando depois. Tesouro do Dragão. Então, como eu disse, o cenário é um cenário futurista de viagem espacial. O ano é 2450. A humanidade não só encontrou vida inteligente, como fez acordos comerciais, militares e troca cultural com alienígenas, formando assim uma federação. Contudo, algumas formas de vida discordam de tal aliança e lutam por seus domínios. Em meio a essa guerra contra os separatistas, uma equipe é designada para uma missão de resgate dos trabalhadores da Embaixada da Federação no sistema Aenis, um posto de ajuda aos afetados pela guerra. Essa vai ser a sinopse da nossa aventura. Então, como eu disse, a gente tem aquelas 4 classes que eu defini com você. Você pode escolher qualquer uma delas. A aventura vai discorrer, você vai fazer parte dessa tripulação. E a missão de você é justamente resgatar esses membros da embaixada nesse sistema que tá ali no meio da confusão dessa guerra entre a Federação e os separatistas. Já tô empolgado, já.
Eu realmente gosto dessa temática, cara. Eu acho muito, muito legal mesmo. Tá, então, Ednei, muito obrigado. Ouvinte, até a próxima. Não entendeu? Não sabe? Vai no link, pesquisa aí, ou pode baixar a ficha. Você pode também me chamar nas redes sociais, eu vou fazer o possível para explicar para vocês como isso funciona. Ouçam a aventura, o próximo episódio, para vocês verem o sistema sendo aplicado, como que ele funciona. E é isso aí. Ouvinte, se você acompanhou até aqui olhando a ficha, muito simples, bem tranquilo mesmo. Tá bom, algum agradecimento, um abraço para alguém? Um abraço pros ouvintes e só. E pra você também. E parabéns pelo sistema, cara. Ficou realmente muito bom. Ficou bem interessante, ficou divertido e cheio de possibilidades. O agradecimento que eu quero fazer são todas as pessoas que me ajudaram nos playtests. Eu não vou falar o nome porque eu vou esquecer de uma par de gente que jogou, mas eu preciso realmente fazer um agradecimento especial à pessoa do João Vitor Galvão, que é o cara que transformou uma ideia lixo em algo jogável. Ele fala assim que ele não faz nada, mas ele fez, cara. A rigidez dele na correção, de você explicar do começo, meio e fim, fez uma diferença enorme nesse sistema. Ele é um apaixonado por sistemas, ele me ajudou bastante. E várias outras pessoas deram vários outros feedbacks no playtest, mas eu posso dizer que ele é quase um co-criador da mecânica e de como que essas dinâmicas funcionam. É uma pessoa que eu tenho que agradecer bastante. E é isso aí. Este podcast foi editado por Ricardo Silva.